Olá, gente! Eu sou a Leila Adriane do canal Coisas de Missão e hoje nós estamos com uma super história da vida de Santo Antônio. Se você já curte o nosso canal, divulgue, compartilhe e no final da história dê aí o seu joinha, ok? Vamos para mais uma história! Olá, pessoal! Vamos para mais uma super história? Então vamos lá! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 3 de junho é dia de Santo Antônio e essa história se passa bem longe, lá em Portugal, em Lisboa. Santo Antônio nasceu em 1195. O seu pai era Martinho e sua mãe Teresa. Seu pai foi até prefeito de Lisboa. Antônio cresceu tendo tudo do bom e do melhor. O pai dele era muito severo, muito rigoroso com a sua educação e era muito rico, tinha vários campos, fazendas e um dia chamou Antônio para dar uma volta a cavalo numa dessas fazendas. Eles estavam lá cavalgando quando de repente o pai dele viu que a plantação estava cheia de passarinho, mas era muito passarinho mesmo e esses passarinhos estavam comendo toda a plantação do pai dele. O pai dele ficou nervoso, foi atrás dos empregados para tentar espantar aqueles passarinhos e falou assim: Antônio, enquanto eu vou lá buscar os empregados, você fique aqui e vai espantando esses passarinhos daqui. Antônio até que tentou, espantava um, voltava 10, espantava 2, voltava 20. E aí ele viu que não ia dar conta. E ele, sabendo do perigo que aqueles passarinhos iam correr nas mãos do seu pai e dos servos dele, começou a rezar, pedir a Deus para que tirasse, livrasse aqueles passarinhos do mal. Dá para acreditar? Ele era um menino e a sua fé era muito grande. E de repente os passarinhos começaram também a ouvir a sua oração e voaram. Quando seu pai chegou, não tinha nenhum passarinho. Os meninos da sua época também não eram igual os de hoje, ligados num videogame, viciados num celular. Não, naquela época era luta de espada, de guerra. E eles treinavam porque o sonho dos meninos da sua época era pertencer à guarda do rei. Mas um dia, Antônio, vendo uma dessas lutas de espada, ele viu um amigo seu sendo ferido gravemente e quase morreu. A partir daquele dia, ele sentiu no seu coração que ele não era para essa vida e que Deus tinha um propósito para ele muito, mas muito maior. Então, ele enfrenta o seu pai, que não concordou muito, mas por depois deixou. Com 15 anos, ele vai para o seminário e se torna um bom padre. E os padres colocaram ele para ser o porteiro do convento lá do seminário. E um dia ele conheceu uma galera legal, os franciscanos. Conhecendo a história dos franciscanos, ele decide então a se tornar um franciscano e vai com esses 3 para onde? Para Marrocos, evangelizar lá na África. Acontece que com o tempo foi passando e ele ficou muito doente. Então decidiu novamente voltar para Lisboa, para Portugal. Só que no navio que ele estava, de repente deu uma tempestade muito forte. O navio se perdeu e foi para onde? Na Itália. Já que ele estava na Itália, com aqueles freis, ele pensou assim: vou dar uma passadinha aqui para conhecer o Francisco. Quem era esse Francisco? São Francisco, fundador dos freis franciscanos. Na época não era santo ainda, ninguém sabia, mas ele foi lá e aproveitou, já que o navio se perdeu, as coisas não deram certo para voltar para Lisboa, acho que é um sinal de Deus. Ele se encontrou com São Francisco, que conversaram por horas e horas, e Francisco convenceu ele de ficar ali na Itália e mandou ele para Pádua para dar aula de teologia para os freis que lá moravam. E ele sentiu que ali em Pádua era o seu lugar. E a partir desse momento, o seu ministério de pregação começa cada vez mais. Ele então descobre esse ministério maravilhoso da pregação, porque como ele tinha um estudo muito aperfeiçoado, ele era muito inteligente, então Deus também usa desses dons para ele levar o evangelho através de pregações. Ele foi numa cidade onde ninguém gostava de Deus, ninguém gostava de Jesus, aquele povo era muito longe de Deus, era um povo pagão mesmo, que os jovens só queriam saber de festa, de bebedeira, de noitadas, não estavam nem aí para Jesus, nem aí para a Santa Missa, nem aí para nada. E Antônio foi lá para levar o Evangelho de Cristo.
Chegou lá, aquele povo falava assim, fora padre, você não está com nada, vai embora daqui, ninguém quer Deus aqui não, nós não precisamos de Deus. Ele ficou tão revoltado e tão chateado com aquele povo, que ele teve uma super, hiper, mega, ultrassônico, best, maravilhosa, sensacional ideia. Perto daquela cidade havia um rio que cortava a cidade assim, contornava a cidade. Pois ele foi lá pregar, sabe para quem? Para os peixes. Isso mesmo, subiu numa pedra e começou a pregar para os peixes. Já que aquele povo não queria saber da palavra de Deus, ele foi e pregou para os peixes. Não é história de pescador não, ele fez isso de verdade. E começou a pregar para os peixes, dizendo para os peixes louvarem a Deus, já que os homens tinham coração duro, coração trancado, e que os peixes poderiam estar ali com ele, louvando, agradecendo a Deus. Gente, e não é que os peixinhos começaram a sair para fora da água assim com a cabecinha para escutar a pregação de Antônio? E muitos viram isso e se converteram. Ele ficou conhecido então como um santo pregador e as suas pregações eram muito profundas, tanto é que ele é padroeiro daqueles que pregam, que levam o evangelho, que evangelizam através da palavra de Deus. Aí começou também o povo a perceber que ele fazia alguns milagres, algumas coisas começaram a acontecer diferente. Ele também era muito caridoso. Um dia lá no convento, ele resolveu pegar todos os pães que tinha lá para levar para os pobres. E o irmão padeiro ficou desesperado, achando que tinham roubado os pães. E ele falou assim, não, eu infelizmente acabei dando para os pobres, acho que eles precisam muito mais do que nós. Quando voltaram para a despensa para começar a fazer os pães novamente, a despensa estava cheia de pães. Daí que vem a devoção do pão de Santo Antônio. Outra coisa legal também que aconteceu com Santo Antônio, e essa foi a melhor, a maravilhosa. Vocês estão vendo na imagem que Santo Antônio está com o menino Jesus no colo? Como que isso aconteceu? Um dia ele estava muito doente, já quase nas suas últimas, né? Pouco ali antes dele morrer, ele recebe a visita de Nossa Senhora com o menino Jesus no seu quarto. E aonde ele estava, a pessoa que estava cuidando dele, olhando pela fresta da porta, viu uma luz muito grande e foi lá, bem quietinho, para espionar o que estava acontecendo. Quando essa pessoa olha pela fresta da porta, aquela luz, Nossa Senhora estava com o menino Jesus e dava para Santo Antônio. E Santo Antônio começou a brincar com o menino Jesus. Depois que tudo terminou, a pessoa entrou dentro do quarto e falou assim, Antônio, o que aconteceu? Você estava com o menino Jesus agora em seus braços brincando. E ele escutava até as gargalhadas que o menino Jesus dava em seus braços. E Antônio pediu para ele assim, por favor, não conte para ninguém, esse vai ser um segredo nosso. E essa pessoa só contou esse segredo depois que Antônio faleceu. Ele faleceu muito novo, com 36 anos. E foi logo no ano seguinte, já foi beatificado, porque surgiram muitos milagres. Os milagres que mais surgiram foram de moças, de rapazes que não conseguiam casar. Estavam meio encalhados, sabe? Não conseguiam arrumar casamento. E como ele era conhecido como o santo dos milagres, começaram a pedir, a fazer novenas, pedindo para que Antônio intercedesse, para que viesse um pretendente para ele, para ela, para que casassem e constituíssem uma família. E aí começaram vários relatos que, fazendo a novena de Santo Antônio, rezando, pedindo o seu auxílio, muitos se casaram, muitos corações apaixonados se encontraram, se casaram e formaram lindas famílias. E esta é a história de Santo Antônio, um homem muito temente a Deus, que não deixou que as riquezas do mundo cegassem os seus olhos, mas que procurou sempre fazer a vontade de Deus com muita oração, com muita devoção, com muita dedicação aos estudos. E o que é mais lindo, tudo o que ele sabia, ele passava esse conhecimento. Ele passava tudo o que ele aprendeu para os freis, para as pessoas, através das suas pregações, através dos seus gestos de caridade. Peçamos a Santo Antônio que nos ajude a sermos caridosos, a amarmos o próximo e, sobretudo, fazer a vontade de Deus na nossa vida. Santo Antônio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.